Ezequiel, capítulo 22. Tudo bem aí, dona Celina? Amém. Ezequiel, capítulo 22, nós vamos ler apenas um versículo, versículo 30. Vocês estão quietinhos hoje, gente. Amém? Ezequiel 22:30, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse as muralhas e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Amém? Até aí. Feche seus olhos, abra o seu coração agora. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra aberta diante de nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de hoje, como irmãos, como uma família, reunirmos ao redor da tua palavra, aprender de ti, ó Pai gracioso. Por isso nós pedimos agora que o Senhor envie o teu Espírito Santo sobre nós e ilumine o nosso entendimento, para nós compreendermos a verdade da tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações e nos concede a graça de não somente ouvir, Senhor, mas obedecer a tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para palavras como essa palavra que nós acabamos de ler e algumas passagens na palavra de Deus, nós vamos ver que em vários momentos o Senhor ele está procurando algum tipo de pessoa. Ele passa os seus olhos ali pela terra e ele procura algum determinado tipo de pessoa específico. Ele está ali procurando pessoas com um coração alinhado com a sua vontade. Pessoas que também, aqui na terra, elas estejam envolvidas com aquilo que é da vontade, aquilo que é do interesse do seu reino. Ele passa os olhos aqui por essa terra para procurar pessoas que entenderam os valores do seu reino e decidiram viver a partir desses valores. Deus, ele sempre está procurando algum tipo de pessoa. É triste uma verdade que tem no texto bíblico, que muitas vezes ele, ao procurar esses tipos de pessoa, ele não encontra. Nós vamos ver textos, por exemplo, como ali no Salmo 14, no versículo 12, que o Senhor do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tem entendimento, se há alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então o Senhor passou os olhos pela terra e não viu quem tinha entendimento, quem estava buscando a Ele. Mas também tem uma passagem ali em João 4, quando ele está conversando com aquela mulher samaritana, e ele vai dizer àquela mulher: olha, chegou o tempo agora, onde os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque é esses adoradores que o Pai procura. Então o que o Senhor estava ensinando àquela mulher é que o Pai também procurava alguém, um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. E aí, nesse texto que nós lemos aqui, mais uma vez, o Senhor está procurando por alguém. E ele diz: procurei um homem que reconstruísse as muralhas, que se colocasse na brecha entre mim e esse povo, para interceder, para clamar a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Ele estava procurando um certo tipo de homem. E se nós, queridos, se nós realmente desejamos ter uma vida com Deus, se de fato nós desejamos caminhar com o Senhor,
nós precisamos buscar ser alguém em quem Deus está procurando. Nós precisamos buscar ser a resposta para a procura de Deus. Nós precisamos buscar ser aquele alguém que Deus está buscando. Nós precisamos nos tornar essa pessoa e isso ser a ambição do nosso coração. Senhor, se o Senhor está procurando um certo tipo de pessoa, eu quero ser a quem o Senhor procura. Nós precisamos ter esse desejo. Sabe, aqui nesse texto, o Senhor envia ali a sua palavra ao profeta Ezequiel. Se nós pegarmos aí o capítulo 22, nós vamos ver que o Senhor envia a palavra ali ao profeta Ezequiel para denunciar os pecados do seu povo. Depois eu gostaria que você lesse esse capítulo em casa e você vai ver o Senhor denunciando pecados. É um capítulo inteiro de denúncia. Porque eles haviam ali abandonado o caminho de seguir o Senhor, faziam tudo que era desagradável a Deus. Eles cometiam assassinatos, adultérios, extorsões. Eles viviam em mentiras, em enganos, perseguindo e com preconceito com os órfãos, com os estrangeiros, com as viúvas. Havia falsos profetas que estavam profetizando mentiras, falando em nome de Deus aquilo que ele não havia falado. E o Senhor envia Ezequiel para denunciar aquela conduta. Sendo o povo de Deus, eles estavam fazendo tudo que não agradava o Senhor. E aí nós precisamos nos lembrar nessa noite que o Senhor, Ele não é conveniente com o pecado. O Senhor, Ele não tolera nenhuma espécie de injustiça, de maldade. Sabe, por muitas vezes nós ou ignoramos esse fato, ou nos esquecemos totalmente que isso é uma verdade. O nosso Deus, Ele é santo. Nosso Deus é puro, não há mácula alguma nele. Ele é totalmente santo. E por Ele ser totalmente santo, não há pecado que possa persistir diante dele. Não há iniquidade que possa confrontar essa santidade e prevalecer. Ele é santo. E por isso ele estava aqui alertando o seu povo das suas más práticas, dizendo aquilo que era errado, aquilo que não era agradável a ele, aquilo que entristecia o seu coração, aquilo que estava colocando aquele povo numa posição muito perigosa diante dele. Porque aquele lugar que eles viviam era o lugar da habitação de Deus, da glória de Deus. E não pode haver pecado e santidade no mesmo lugar. Deus, Ele é totalmente puro, santo. Nós abrimos esse culto dizendo que o Rei, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele ama aquilo que é justo. O que é justo são os padrões segundo a sua palavra. Aquilo que está de acordo com a sua vontade. E aí deixa eu te lembrar que o que é segundo o seu padrão, aquilo que é justo, é o que nos faz bem. É o que nos traz vida. Mas Ele odeia a iniquidade. E a iniquidade é um estilo de vida pecaminoso. É um estilo de vida que decide viver de forma desagradável ao Senhor. E aí eu preciso te lembrar que é tudo que nos faz mal. Tudo que nos causa dor e sofrimento. Por isso o Rei, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E pela essa tamanha santidade do Senhor, mais uma vez eu vou te dizer que essa iniquidade não pode prevalecer diante dele. Ele vai vir, como nós cantamos hoje a noite inteira, Ele vai vir
com a sua glória, estabelecer esse reino de justiça, de paz, de alegria, e tudo aquilo que é mal será destruído pelo seu governo, pela sua santidade, pela sua glória. Tudo aquilo que nos causa dor, tudo aquilo que nos causa sofrimento, será extirpado pelo sopro da sua boca. Por isso que ele diz, ele virá julgar vivos e mortos e vai destruir toda impiedade. Ali no versículo 31, um versículo abaixo desse que nós lemos, Ezequiel vai profetizar assim: por isso o Senhor dizendo, derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei, farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. Ele vai retribuir a toda injustiça, ele vai destruir sim. Nós precisamos entender que essa é a justiça do nosso Deus, porque Ele é totalmente justo e não há iniquidade que prevaleça diante dEle. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o seu sangue da aliança, com a qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor, Ele não é conivente com o pecado. E essa não é uma mensagem popular, mas é a verdade. Deus, queridos, Ele está indignado com a maldade. Deus está indignado com a maldade desse mundo. Diariamente as nossas ofensas chegam diante do seu trono e insultam a sua santidade. Se nós que somos maus, queridos, quando nós vemos uma notícia de uma maldade acontecendo nesse mundo, quando nós vemos uma notícia de uma criança sendo abusada, de alguém sendo torturado, de alguém sendo morto brutalmente, aquilo já nos gera uma aversão, já nos gera uma revolta. Quanto mais aquele que é totalmente santo, totalmente poderoso, totalmente bom, totalmente amoroso, quando ele vê essa maldade sobre a terra, ele se torna totalmente irado sobre aquela maldade. Porque o nosso Deus, Ele é santo e justo. O nosso Deus não tolera a maldade, querido. E aí Pedro vai dizer que os céus e a terra já estão reservados para o seu fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição. E aí para nós aqui, enquanto igreja, nós temos que lembrar, há um dia marcado para o fim da maldade. Quando nós cantamos aqui alegremente, Hosana, vem Senhor Jesus, nós estamos dizendo isso, põe um fim nesse império de trevas, põe um fim a essa maldade, Senhor. Nós ansiamos por esse dia sim, e isso deve nos fazer tremer sim, porque vai ser grande e terrível, grande para alguns e terrível para outros. E aí a tua preocupação tem que ser, vai ser grande para você ou terrível? Ao lado de quem você vai estar naquele glorioso dia? A igreja de Cristo Jesus tem que lembrar que esse dia está mais próximo do que nunca. Ele virá com a sua justiça.
E o justo juiz vai retribuir a todos, segundo as suas obras. Mas a boa notícia é que o nosso Deus, Ele é o único capaz de conciliar justiça e amor. O nosso Deus é o único que é capaz de agir justamente, sem anular o seu amor. O nosso Deus é o único que consegue nos amar ao ponto de nos perdoar dos nossos pecados, mas agir justamente. O nosso Deus é aquele que, quando nós falamos que Ele vai vir com esse juízo sobre a terra, punir os pecados, muitas vezes nós esquecemos da sua face, que é amor. Nós não entendemos que essa justiça está baseada no seu amor. Ele age de forma justa por nos amar. Por isso Ele vem nos libertar. A justiça de Deus é baseada nesse amor e Ele aguarda pacientemente que nós nos arrependemos, abandonemos os nossos pecados e nos voltemos para Ele. Porque Ezequiel também profetizou assim no capítulo 36, no versículo 11. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer. É o Senhor dizendo, eu não tenho prazer em destruir ninguém. Eu quero que vocês sejam salvos, se voltem para mim. Então Ele está pacientemente deixando a sua graça atuar no mundo. Deus está chamando a humanidade para arrependimento, para se voltar para Ele. E aí entra esse versículo que nós lemos nessa noite. Porque Deus está procurando um homem que reconstruísse as muralhas, se colocasse na brecha diante dele em favor desta terra, para que ele não a destrua. Deus está procurando alguém que vai reconstruir essa muralha. E a figura aqui nós temos que entender que a muralha naquele período era a principal defesa de uma cidade. Os muros é que abrigavam a cidade de um ataque. E que o Senhor está falando aqui, olha, essa cidade está em ruína, suas defesas caíram. E sabe quem está indo contra essa cidade? Eu, o próprio Deus. Então precisa que um homem reconstrua esses muros. Reconstrua um proceder agradável diante de mim. E aí eu preciso te lembrar que a palavra de Deus, os mandamentos dele, é esse muro que nos protege. Na medida que nós obedecemos a sua palavra, decidimos viver de acordo com a palavra de Deus, servindo e obedecendo a Ele, nós estamos edificando um muro chamado graça de Deus, que naquele glorioso dia nós estaremos abrigados nele. Então o Senhor, Ele chama um povo para reconstruir os muros e se colocar naquelas brechas que se abriram, para clamar a Ele, para que essa terra não seja destruída. A nossa maior preocupação, queridos, nesses dias, não é se nós estamos vivendo de forma feliz ou não, se nós estamos passando por tribulação ou não, se nós temos reconhecimento de alguma pessoa ou não, se nós estamos com a nossa conta bancária cheia ou não. Isso é tudo preocupação secundária. A nossa principal preocupação nesses dias deveria ser se nós temos paz com Deus ou não. Se nós estamos reconciliados com o Senhor ou não. Se nós estamos abrigados atrás desses muros ou não. Essa deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação não deve ser nem o que Satanás possa fazer conosco, muito menos o que homens podem fazer.
Porque o Senhor Jesus ali em Mateus 10, 28, ele diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temam a mim. A nossa preocupação tem que ser temer ao Senhor, estarmos reconciliados com Ele. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham o coração de Deus e que se importe com aquilo que Deus está se importando. Nós precisamos ter homens e mulheres que sejam respostas para a procura do Senhor. E Ele está dizendo: procurei um homem que reconstruísse essas muralhas e se colocasse na brecha e intercedesse diante de mim a favor dessa terra, para que a minha destruição não venha. E aí eu queria te chamar nessa noite para você ser um reconstrutor comigo e ser um reconciliador, porque é isso que o Senhor está procurando: reconstrutores e reconciliadores. Porque é disso que esse texto se trata. Nós sermos a resposta para a procura de Deus. O que é ser um reconstrutor e ser um reconciliador? O texto aí diz, né, a primeira coisa, o que é um reconstrutor? Um reconstrutor, ele é marcado por aquele que tem uma vida de santidade diante de Deus. O texto aí está dizendo: procurei entre eles um homem que reconstruísse uma muralha, reconstruísse esse muro. E nós já falamos que a palavra de Deus, o princípio da palavra, é esse muro que nos protege, que nos cerca. Uma vida em pecados, queridos, é uma vida em ruínas. É uma vida destruída, despedaçada, totalmente vulnerável. É uma vida que está sendo alvo da ira de Deus, de condenação, de morte eterna. Nós frisamos muito a graça de Deus, mas a graça só tem o poder que tem na medida que nós entendemos o poder que o pecado tem sobre a nossa vida, que nos leva à morte. Então o Senhor está dizendo aqui que uma vida de pecado que aquele povo estava vivendo estava ali levando eles à ruína. E ele precisava de um homem que se preocupasse que aquela condenação, aquela ira, aquela destruição estava vindo sobre eles. E ele olhou e não encontrou ninguém que estava se preocupando com isso. E às vezes nós olhamos para as ruínas do mundo, pelos efeitos do pecado sobre as nossas vidas, nas vidas de outras pessoas, e nós passamos sem nos importar. E o Senhor está dizendo: eu estou procurando alguém que se posicione, que reconstrua uma vida baseada em santidade, se reconstruir aquela vida que um dia foi despedaçada pelo pecado, mas agora vai ser construída sobre o fundamento da minha palavra, sobre uma estrutura sólida que não é abalada pelas circunstâncias dessa terra. E que no dia que eu vir em glória e poder, não se esconderá, não será destruído pelo sopro da minha boca, mas estará comigo eternamente. Por isso o Senhor diz em Mateus 7:24, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio tempestade, veio vento forte, as águas subiram e ela permaneceu inabalável. Uma construção sólida é aquela que está baseada na palavra de Deus. Existe um homem na Bíblia que um dia Deus, olhando para a terra, ele se encheu de tanta alegria que ele chamou até o chifrudinho lá para dar uma conferida. E ele pegou e falou assim: olha, Satanás, viste o meu servo Jó? Olha lá para aquela vida. Homem reto e íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. O Senhor olhou para a terra e viu um homem.
E aí sabe o que é interessante? Que Satanás olha para ele, sabe o que Satanás consegue enxergar? Somente uma cerca. E Satanás diz assim, Jó capítulo 1, versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Enquanto Jó se dedicava ao Senhor, vivia uma vida de retidão, de temor a Deus, de integridade, se desviando do mal, a sua vida era cercada. E Satanás olha para a vida dele e só consegue enxergar essa cerca. E lá nessa cerca tinha um nominho assim, ó, graça de Deus. Querido, na medida que nós passamos a ter uma vida íntegra, e integridade, queridos, nos fala de viver aquilo que nós falamos, viver aquilo que nós cremos. O discurso e a ação estão condizentes. Retidão nos fala de seguir a palavra de Deus, viver um modo agradável ao Senhor. Temor a Deus é conhecer quem Ele é e respeitá-lo por isso. Desviar do mal é ser fiel ao Senhor, não trocá-lo pelas coisas desse mundo. Na medida que nós vivemos assim, nós vamos ser cercados pelo Senhor. Nós vamos ter uma cerca chamada graça, chamada amor de Deus ao redor das nossas vidas. Nós estamos edificando esse muro que nos cerca. Então o Senhor nessa noite, Ele está nos chamando para sermos esses reconstrutores. Nem sei se tem essa palavra. Tem? Então obrigado. Reconstrutores. Reconstruir uma vida que estava em ruínas, em pecados, edificando um muro ao redor de nós. Deus procura homens e mulheres que vão viver dessa forma no mundo. Íntegros, retos, que temem a Deus e se desviam do mal. E nós vamos ser chamados para edificar as ruínas antigas, como está ali em Isaías 61:3. Eles são chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Senhor está te chamando para caminhar por essas ruas, reedificando aquilo que foi assolado, tudo aquilo que foi destruído pelo efeito do pecado, por uma vida de santidade, para alguém que entendeu o que é agradável ao Senhor. Nós vamos ir reedificando, construindo para o seu reino, estabelecendo a realidade do seu reino por onde nós passamos. O Senhor está procurando homens e mulheres com esse coração. Que o Senhor nos levante nesse tempo, nessa geração, com o coração disposto a ser uma resposta para aquilo que Ele está procurando, queridos. E a segunda característica que esse texto traz aí é o de reconciliador. É aquele que tem o coração alinhado com o coração de Deus. Porque não basta apenas nós termos uma vida de santidade, mas não nos importarmos com o efeito que o pecado está fazendo no mundo. Deus está dizendo: olha, eu procurei quem reconstruísse essa muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destrua. Nós precisamos andar por essas ruas, pelos lugares onde o Senhor tem nos colocado, e identificando aonde há ruína, aonde há uma brecha, onde a destruição do Senhor vai passar, e nos compadecer disso, colocar naquele lugar e dizer: Senhor, pelo amor do teu nome, perdoa, reverte esse quadro, abre os olhos, liberta, transforma, tira esse reino de trevas que está aqui, Senhor, porque nós não queremos que esse lugar, essas pessoas sejam destruídas no dia da tua ira. Nós estamos alinhando o nosso coração com o teu, Senhor. Nós estamos amando o que o Senhor ama e odiando o que o Senhor odeia.
Esse é o papel de quem é reconciliador. Porque o nosso ministério, queridos, não é o da condenação desse mundo, mas é o da reconciliação. Nós devemos andar para esse mundo como o Senhor andou. E quando Ele veio nessa terra, Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque aquele que não crê em mim já está condenado. E nós precisamos olhar para aqueles que não estão no Senhor e termos misericórdia como o Senhor tem e dizer: Senhor, salva-os. Senhor, se precisa que alguém se coloque nesse lugar para clamar por salvação, eu estou aqui, Senhor. Eu entendi que aqui há uma brecha nessa vida e eu estou clamando, Senhor. Eu estou trazendo a realidade do Teu reino sobre esse lugar. Nós precisamos amar o que o Senhor ama e odiar o que Ele odeia. O Senhor ama pessoas, ama povos, mas Ele odeia o efeito do pecado, aquilo que o pecado e a iniquidade têm feito nesses lugares. O Senhor odeia isso, queridos. E nós precisamos dizer: Senhor, nós estamos aqui pedindo para que a Tua salvação avance, para que a Tua libertação venha. Nós não queremos entrar sozinhos no céu, mas nós queremos ver uma multidão entrando com vestes brancas, Te louvando com toda a língua, de todas as formas. Nós queremos ver a Tua salvação entrando no mundo. Queridos, essa semana eu estava orando lá na torre e eu comecei a orar pela nossa cidade, né, pelo momento que nós estamos passando, né, vem aí as eleições, né, vem mudanças no governo da nossa cidade. E eu orando por isso, e eu comecei a clamar para que o Senhor Ele entrasse naqueles lugares onde hoje existe um império de trevas, que o Senhor entre, onde hoje há lugares que há tráfico de drogas, há prostituição, onde há corrupção. E na medida que eu orava, eu comecei a interceder nesse sentido, e o Espírito Santo me levou a entender que como as nossas iniquidades bombardeiam o trono de Deus, como aquilo é aversivo a Ele, como de todos os lados chegam essas ofensas, chegam essas dores. E a única coisa que eu pude fazer naquele momento é clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe, para que Ele exerça misericórdia sobre nós, e que a ação do reino dEle, do Espírito dEle, fosse sobre esses lugares e mudasse essas situações. E aí eu te pergunto, que dia nas suas orações, dentro da sua casa, no seu devocional, quando você está diante de Deus, você está clamando a isso, você está pedindo aos céus para mudar quadros falidos nessa terra. Deus está nos chamando para reconciliar esse mundo com Ele, continuar essa obra de reconciliação. Nós precisamos levar o nosso coração a se voltar para aquilo que realmente importa. Porque muitas vezes nós ficamos fechados em nós mesmos, presos, cercados nesse mundinho nosso, enquanto o Senhor quer compartilhar o coração dEle conosco, enquanto a nossa libertação, a nossa cura, muitas vezes vai estar em focar naquilo que o Senhor está focado, em amar o que o Senhor ama e odiar o que Ele odeia. Um dia o Senhor Jesus, ensinando seus discípulos a orar, Ele disse: portanto orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Queridos, o Pai Nosso não é uma oração que simplesmente é para ser repetida, mas ela é uma oração para se tornar o nosso estilo de vida. Nós devemos caminhar por essa terra
por essa era, com uma mentalidade dizendo: Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre esse lugar. Entrar pelas nossas casas e dizer: Senhor, venha o teu reino sobre o meu lar. Senhor, entrar no nosso trabalho e dizer: Senhor, vem com o teu reino aqui. Santifica o teu nome nesse lugar. Que seja feita a tua vontade aqui, Senhor, como ela já é nos céus. Nós precisamos ser esse ponto de ligação dos céus com a terra. É isso que o Senhor está falando. Olha, se coloque nessa brecha, nesse lugar, diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não destrua, mas que a minha graça atue nesse tempo. Porque o dia da destruição e a condenação já está reservado. Então nós precisamos tornar o Pai Nosso não só uma oração que nós decoramos, mas um estilo de vida para nós. Nós somos reconciliadores, queridos. Reconciliadores. 1 Timóteo 2,11 diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. É para orar pelas autoridades, pelos governantes, por todo mundo. Todos. Todos, viu, gente? Não adianta torcer o nariz, é todos. Até aquele que fala todos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha agora o que o Senhor diz: que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor quer que todos sejam salvos. Se você é revoltado com alguns tipos de governos que há nessa terra, o melhor que se pode fazer é orar por eles e dizer: Senhor, que o teu Espírito Santo haja sobre esses corações, que esses homens se arrependam dos seus maus caminhos. Não é oração desperdiçada não, querido. Mas na verdade nós estamos exercendo uma pressão do céu sobre essas vidas. Nós estamos dizendo: Senhor, nós não estamos conformados com a maldade e a iniquidade, mas nós entendemos que a principal resposta é a salvação que vem do Senhor. Abraão fez isso. Lembra quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra? O que Abraão faz? Primeiro que Deus mesmo fala assim: eu vou esconder do meu amigo Abraão o que eu vou fazer. Na verdade, Deus estava dando a oportunidade de Abraão saber a sua ação e interceder por ela. Senhor, se não tiver tantos justos, o Senhor não vai poupar aquele lugar? Nós precisamos nos envolver com o que o Senhor está fazendo. Ser homens que trazem a vontade de Deus para essa terra. E a vontade é que todos se arrependam, cheguem ao conhecimento da verdade e estejam com Ele no seu glorioso dia. Nós, como igreja, nós cremos que Deus não criou ninguém para destruição. Deus dá a oportunidade que todo homem se arrependa e se volte para Ele. Amém? Você é um reconciliador nessa terra? Vamos ser reconstrutores? Reconstruir uma vida de santidade, um estilo de santidade nesse mundo, fortalecendo essa muralha chamada graça. E na medida que nós fazemos isso, nós vamos reconciliando pessoas e dizendo: entre aqui, vem construir essa obra comigo, porque tem algo terrível vindo, e quem estiver abrigado dentro desses muros, chamado graça de Deus, vai ser preservado. E aí eu preciso te lembrar, queridos, que nós só podemos ser essa resposta para aquilo que o Senhor procura se nós estivermos em Cristo Jesus.
Nós só podemos ser esse tipo de homens aqui que o Senhor está procurando se nós estivermos escondidos em Cristo. Porque no dia que o Senhor olhou para a terra, procurando um homem que reconstruísse a muralha, se colocasse na brecha entre ele, para clamar para que essa terra não fosse destruída, ele não encontrou ninguém. E não encontrando ninguém, o próprio Deus se fez homem, assumiu a forma humana, veio nessa terra e recomeçou a reconstruir uma vida de santidade nesse mundo. Mostrou um caminho para nós, se colocou na brecha que era o pecado, que abriu ali o pecado, que nos fez alvo da ira de Deus. Ele se colocou naquele lugar entre nós e Deus e clamou a favor meu e seu, para que Deus não nos destruísse. O Senhor Jesus estava naquela cruz com os braços abertos, clamando: Pai, perdoa-os. Pai, eu me coloco nessa brecha para que eles sejam perdoados por Ti. Senhor, eu reedifico esse muro chamado graça e amor para escondê-los aqui, Senhor. Cristo Jesus é o nosso muro. Cristo Jesus se colocou entre nós e a ira de Deus. Ele recebeu toda a condenação por nós. Paulo vai dizer que ele cancelou todo escrito de dívida que havia sobre nós. Ele pagou o preço por nós. O castigo que hoje nós temos paz de dizer estava sobre ele. Verdadeiramente, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, toda a nossa condenação. Estava sobre ele. Ele é o homem que se colocou na brecha por nós. E ele continua nesse lugar. E hoje ele nos chama, eu e você, corpo dele, para continuar agindo nessa terra dessa forma. Ele nos chama para sermos esse homem coletivo, formado por muitas partes, se colocando na brecha e dizendo: Senhor, perdoa-os. Senhor, salva. Senhor, liberta. Para que no dia da tua ira, muitos sejam preservados. Eu queria te desafiar nessa noite a ser a resposta para aquilo que Deus está procurando. Ser um homem que reedifica o muro e se coloca na brecha para que muitos sejam preservados. Muitos sejam salvos. Amém?